Oi, pessoal, tudo bem? A gente está começando agora mais um episódio do Desculpa o Atraso e hoje a gente tem um jovem advogado para conversar com a gente. Só que antes de apresentar o Renan, que eu já falei o nome dele, mas antes de apresentá-lo, deixa eu falar para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita, procura por @desculpapodcast e segue a gente, percebe todo o conteúdo legal que tem lá, os spoilers que a gente solta dos próximos convidados, das profissões, dicas de livros, enfim. E vai ter muita coisa legal até o começo do próximo ano. Vai ter muita coisa legal lá, tá? É isso, não tem muitos recadinhos hoje. Queria agradecer muito a quem está mandando mensagem, fica enviando sugestão de convidado, as pessoas que estão ouvindo também a gente de outros países. Olá. Agora, para o episódio de hoje, Renan. Vem cá, Renan. Fala pra gente um pouco sobre você. Tudo bem? Tudo bem, David. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão ouvindo também. Uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está ouvindo. Exatamente. E vamos falar sobre mim. Bom, eu tenho 24 anos, moro em São Paulo. Comecei minha carreira de advogado há 2 anos e, juridicamente, eu tenho uma carreira de 5 anos já, como estagiário, analista e advogado. Vamos fazer assim. Você que tá ouvindo, esse é um dos pontos do podcast, tá? Eu não quero conversar só com gente que tenha 10, 15 anos de experiência. É legal a gente ver gente que é mais jovem, tem menos experiência, para a gente poder entender qual que é a visão das pessoas, né? Isso também não me impede de conversar com outro advogado no futuro com 15, 20 anos de experiência. Então, fique tranquilo, porque tá tudo certo. Tá tudo bem. Até o meu objetivo também é falar sobre como está o mundo da advocacia hoje em dia para as pessoas que estão estudando agora, né? Para as Uhum. pessoas que estão começando no primeiro mês, segundo mês com a OB, no caso, e até esclarecer algumas dúvidas das pessoas que estão querendo mudar de área ou não gostam tanto do direito ou pretendem fazer outra coisa. E informar mais sobre o mercado de trabalho também, sobre a advocacia, né? Legal. Porque não é fácil. Eu Já falo imagino. isso, não é fácil. Eu imagino. E também não deve ser a mesma coisa que a gente vê em filmes, séries de TV, né? Eu vou Não, perguntar se isso mais fosse, pra frente. eu queria muito que fosse assim e a gente solucionasse um problema matando uma pessoa que nem a Annelise Keating faz, mas É, não é assim. o Olivia Pope, maravilhosa. A Olivia Pope também. É que a série da Olivia é mais política do que direito em si, mas também é muito Sim. boa, É. muito legal. Então, vamos começar assim. Mas antes da gente falar sobre direito, me fala qual é a primeira lembrança que você tem de escola. Minha primeira lembrança que eu tenho de escola, eu tenho muitas lembranças do meu jardim de infância, do meu pré, lá Sério? quando eu tinha 5, 6 anos, sim, porque era uma memória afetiva muito grande, porque eu estudava na mesma escola que os meus 2 únicos primos, que são filhos da irmã da minha mãe. Então a gente sempre teve uma familiaridade, assim, dentro da escola. Era uma escola particular. Ficava ali em São João Clímaco, perto de São Caetano do Sul, a cidade. E naquela época eu lembro de muita coisa, assim. Eu lembro a sala, como era a sala, eu lembro como era escrever, eu lembro aprendendo a escrever, inclusive, é uma coisa de louco. E lembro a minha formatura do pré, eu lembro a cara da minha professora, pra você ter uma noção de como a memória Nossa. foi muito grande. Depois eu passei para outra escola, depois do pré, fui para a primeira série. Eu lembro o nome da minha professora, eu lembro dos meus colegas, são colegas que eu carrego até hoje nas redes sociais. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro Caio, que é do Twitter, que ele é meu amigo há mais de 18 anos, né? 18 anos? 18 anos. Ele me conheceu pequeniníssimo, tinha 5, 6 anos na época. E ele sabe das nossas histórias, assim, de aniversários de colegas, aquela coisa bem classe média alta, vai. Era uma escola bem requisitada, ainda é, né? E eu tenho muita lembrança. Na terceira série, eu saí dessa escola e me mudei para Moema, que é um bairro de São Paulo, um bairro classe média alta também, e fui para uma escola religiosa, chamada Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. A sigla era CONSA,
E era uma escola que, assim, que tinha freira, tinha capela, tinha ensino religioso, e lá era uma escola enorme, assim, parecia Hogwarts, assim, para quem via de fora. E naquela época eu era muito associado com Hogwarts, porque estava passando Harry Potter, nananá, nananá. Então eu levo essa escola como Hogwarts para mim, porque, para você ter uma noção, a minha sala era a quarta série F, e ia até Nossa, a J, gigantesca. K. Sim, imagina isso em todas as séries. Era uma escola enorme, assim, cheia de coisa, cheia de frescura. A gente tinha que orar antes de ter aula, a gente orava antes de sair da sala. Foi naquela época que o PCC foi para a rua aqui em São Paulo, então eu tenho uma memória muito forte da minha professora mandando todo mundo abaixar, ficar debaixo da cadeira, porque o PCC estava na rua passando. Isso era 2006. Tinha muito ataque. E a minha professora mandava todo mundo abaixar, assim. Então, na minha escola, assim, eu sempre tive uma memória muito forte. E eu sempre fui um aluno, assim, muito exemplar, sabe? De certinho, de fazer as lições certinhas, eu sempre quis ser da turma do fundão, né? Eu sempre quis zoar. Eu nunca conseguia, mas eu sempre quis ter essa, Como assim? ser um aluno mais engraçado, mais querido, não sei, pelos outros alunos, né? Uhum. Mas eu sempre fui, pelos professores, eu sempre tive a sorte de cair. Sempre quando tinha amigo secreto, eu tinha certeza que um professor ia me tirar. E isso era batata. Juro por Deus, sempre acontecia. Sempre o professor ia e me tirava. Então eu sempre era caçulinha da turma. Todo mundo me gostava, os professores me adoravam. Nunca puxava saco, mas eu sempre gostei. Eu sempre tive uma figura materna nos meus professores, porque eu sempre tive muito respeito, assim, eu via eles como uma segunda mãe, terceira mãe, uma pessoa que me acompanhava muito, né, assim, diariamente, meu crescimento, e, e é isso. Nada, nada muito bagunçado minha vida escolar foi, assim, nunca fui um aluno bagunceiro, sempre, sempre centradinho nas coisas que eu faço. Depois da quarta série, eu vou falar disso depois, da minha vida pessoal fora da escola. Eu fui para uma escola pública. Minto, desculpa. Depois da quarta série, eu fui para a quinta série. Eu voltei para minha escola antiga, que eu conheci o Caio, que era a minha primeira escola, que era da primeira série e tudo mais. Eu fiquei um ano nela, fiz minha quinta série. Depois da quinta série, eu fiz a sexta série até o colegial, até o terceiro ano, eu fiz uma escola pública, lá em São Caetano do Sul. Foi aí que algumas coisas desandaram na vida dos meus pais e eu fui para lá. O que que você gostava mais de estudar na escola? Matéria? Sim. Matéria, eu sempre gostei muito de português. Sempre gostei muito de línguas, assim. Nunca fui fã de matemática. Eu sou péssimo em contas. Detesto matemática, detesto química, física, detesto tudo. Tem número. Nunca gostei. Sempre foi as matérias que eu mais ia mal na escola. Sempre tinha. Conseguia passar, sem DP, sem exame, sem nada, mas era sempre uma matéria que eu sempre não gostava, era com número. Sempre fui muito, 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 como eu digo, muito afeiçoado pelo português, por línguas em Uhum. gerais, e até ciências eu gostava bastante. Era muito legal, assim. E quando eu fui para a escola pública, é engraçado porque eu até perdi um pouco dessas matérias contato, né? Porque a gente sabe que ensino público, a gente tem o básico, não é nada É bem comparado diferente. ao particular. E foi um choque cultural muito grande para mim, né? Porque eu tenho para mim que foi ali que eu vi como a vida era, sabe? Eu era um jovem, para eles, eu era riquinho, era uma pessoa, sei lá, certinha, Mauricinho, como eles chamavam na época, nananá. E entrei na sexta série numa escola chamada Yolanda Ascenso, em São Caetano, inclusive. E foi um choque, porque eu convivia com crianças que eu nunca tinha convivido antes, né? Que eram crianças, de fato, pobres, na percepção da palavra. E, e eu, naquele momento da minha vida, eu já estava pobre também, porque foi quando meus pais se separaram e eu fui parar lá.
E eu nunca tive contato, mas eram crianças que elas tinham contato próximo à favela, vinham de favela, e eu me sentia, por ser gay, eu me sentia muito retraído perante elas, né? Eu tinha medo delas, no caso, porque era um tipo de comportamento que eu nunca tive no meu âmbito escolar. Então, para me adaptar no começo foi bem difícil, assim, para eu ver como funcionavam as coisas, foi um processo interno muito complicado. Mas depois do sétimo ano, depois lá do oitavo ano, eu já comecei mais a pegar o ritmo, sabe? Saber lidar com as pessoas, me impor mais, não me retrair. E eu fiquei com a mesma sala até o terceiro ano, fundamental. Então é como se a gente tivesse crescido juntos, né? Engraçado que memória de lá eu tenho muitos amigos, assim, muitas pessoas queridas. Hoje em dia, a maioria é pai, é mãe, é formado, nananã. E a gente cria um vínculo, né? Querendo ou não, a gente tá longe, a gente não quer mais contato, porque é terceirão, né? Tudo hétero. É, Mas, do terceirão pra vida. exato, a gente começa a acompanhar nas redes sociais, porque a gente tem no Facebook, tem contato com isso. E foi seguindo, cara. Minhas professoras da rede pública maravilhosas, eu tenho até elas no Facebook, porque eu vi naquela escola como a vida era e fundamentalmente para minha criação, para minha formação como pessoa, aquela escola foi fundamental, sabe? Aquela escola eu sou muito grato, inclusive, a tudo. E uma curiosidade é que naquela escola, eu fui estudar naquela escola longe, né, em São Caetano, porque meu primo estudava lá. Então foi meio que um reencontro, né, do pré para sexta série. Meu primo sempre me deu muito suporte lá, nananá. Era uma escola assim que parecia um presídio, né, mas era muito legal. Como que era a pressão para vestibular na escola? Engraçado, esse foi um ponto crucial na minha vida, porque a minha escola definitivamente tinha uma preparação para vestibular zero. Zero mesmo, assim. A rede municipal de São Caetano te passava automaticamente de ano para você não reprovar, acho que é como acontece aqui em São Paulo também, mas em questão de preparação para fazer vestibular, você vendo um projeto da faculdade, da escola, não tinha. Então, eu vou te falar que para vestibular, eu fui uma pessoa que não pensei muito. E eu tinha 17 anos na época e minha mãe nunca estudou em escola, em faculdade. Ela nunca prestou um vestibular na vida dela antes, naquela época, até aquela época, né? E eu não tinha noção do que era para passar no vestibular para estudar em uma faculdade pública, eu não sabia da importância disso na época. Era uma desinformação que eu tinha gigante, porque influenciou no meu futuro, é claro. Eu fui me meter numa faculdade particular, porque eu não tinha informação, eu não tinha como saber, eu não sabia nem que existia cursinho para passar em escola pública. Era uma coisa de louco, porque eu me sentia uma pessoa alienada. E é o que a escola pública faz com você, querendo ou não. Ela não te dá uma preparação adequada para você enfrentar um vestibular bom, ela não te dá uma preparação adequada para você ir atrás de informação, sabe? Era uma coisa precária. Eu vejo pelos meus amigos também, todos fizeram uma faculdade privada, porque a nossa escola não nos preparou direito, não tinha um projeto de vestibular. Eles não queriam saber se a gente ia passar no Enem, ou se a gente ia tirar uma nota boa no Enem, ou se a gente ia estudar numa escola pública. Porque para nós, na época, eu não sei te dizer se a culpa é minha ou a culpa é da escola, claro que não, mas não tem um culpado, que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu não tive uma preparação para vestibular adequada. E o que aconteceu? Minha mãe queria muito que eu fizesse direito, assim, confesso que na época eu estava perdido, tinha acabado de sair, eu não sabia o que eu queria fazer, e eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fui, caminhei para o direito. Eu falei, bom, vamos ver como é, né? Você Eu lembra fiz, qual ano foi isso? isso foi em 2000, final de 2013, começo de 2014, prestei vestibular,
faculdade privada, passei, nananá, comecei a fazer, fiz na FMU. Nossa, os 2 primeiros anos, a pior coisa da minha vida foi estudar a teoria do direito em si, porque eram umas matérias tipo filosofia jurídica, era sociologia jurídica, eram matérias mais teóricas em si, que não Uhum, falavam tanto de direito como eu pratico hoje em dia, né. Eu queria muito isso aí, mas ao mesmo tempo eu sabia de um background, sempre tive questão de dar muito orgulho para minha mãe, e rolou uma chantagem emocional dela e eu continuei. Aí eu terminei direito em 2018, tirei minha OAB e advogo hoje em dia. Só Como que que, como que pode funciona falar. esse lance de você fazer a faculdade de Direito e precisar tirar o AB, tirar a carteira? Se você terminar a faculdade e não passar na prova, você não pode trabalhar na área. É Não é que assim? você não pode trabalhar na área, né, é como se fosse o CRM do médico, por exemplo. Você tem que prestar prova e para você ser médico, você tem que ter o CRM, para você ser advogado, você tem que ter a OAB. A OAB são 2 provas que você tem que fazer, a primeira fase e a segunda fase. Se você não passa na primeira fase, você tem que fazer até passar. Se você não passa na segunda fase, tem uma repescagem para você fazer de novo. Claro que o candidato, quem se forma, pode fazer quantas vezes quiser até passar. Aí, quando você termina a faculdade e não passa, você não pode advogar, porque ninguém pode advogar sem OAB. Você vira analista, você continua estagiando, eh e funciona na função acho que a gente chama de paralegal, que é aquela pessoa que tem a faculdade, mas não tem OAB ainda, ou não tem OAB Entendi, porque não quer. entendi. Eles funcionam como analistas jurídicos, digamos assim, ou assistentes jurídicos. E e é isso, em 2 fases, eu prestei para direito do trabalho, minha segunda fase você pode escolher a área do direito que você quer prestar. Isso é muito legal também para quem quer um norte, mas cara, é uma profissão muito gratificante, porque você aprende muito sobre a vida, você olha as coisas sobre um novo aspecto, né. Você vislumbra muito os seus direitos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E é uma profissão que te abre muitas portas, né, muitas oportunidades. Eh Concurso público, você pode fazer, qualquer concurso de defensoria, qualquer concurso de promotoria, são áreas muito boas de seguir. E também tem a advocacia privada, né. A advocacia privada, o risco, o começo é muito precário para quem começa, porque as vagas são bem limitadas, sabe. E o direito é uma profissão muito elitista, é claro que você tem que ter uma faculdade boa, você tem que ter um background bom, você tem que ter um contato bom para você se inserir num grande escritório. E e é bem complicado, porque até em estágio de direito, as pessoas buscam quem faz USP, quem faz Mackenzie, quem faz PUC, e é uma diferente de outras áreas, como publicidade e propaganda, que você tem que mostrar seu talento, direito você tem que mostrar seu nome também. É, mas publicidade também tem muito esse lance de eu pensava que Tem isso era só em Fortaleza, mas claro que não, né. Tem muito esse lance de você é um pouco difícil você entrar no mercado, mas quando você entra, você fica sem trabalhar quase só se você quiser, porque é muito fácil para você a rotatividade é muito grande, né, em qualquer lugar, acho, quando a gente fala de publicidade. E para você ir de uma empresa para outra é muito fácil, justamente por isso que você falou, porque as pessoas começam a enxergar mais você, entendeu? As coisas que você uhum. faz, os trabalhos que você entrega, mas para entrar eu não achei que fosse eu não achei que seria tão difícil como foi para mim. Eu entrei com um pouco de sorte, mesmo, que até hoje eu não É, consigo entender. eu entendi, eu entendi. É porque, assim, você é uma pessoa estudada. Eu falo de uma pessoa que vem, por exemplo, no direito, você
no começo, você tira a sua B, aí você pensa, o que eu vou fazer agora? Eu vou divulgar ou eu vou prestar concurso? O que eu vou fazer para me sustentar? Você tem a sua B, você pode ser advogado para qualquer pessoa que você quiser, mas se você não tiver empregado para um escritório, para algum lugar que recolha os seus direitos trabalhistas, FGTS, PIS, faça tudo esse caralho da Previdência, é muito difícil, porque é uma profissão que te deixa muito ansioso ao mesmo tempo. É, o, é a consequência do direito, né? É raro Uhum, você ver um advogado entendi. trabalhando com carteira assinada. Isso é muito raro, porque você entra como associado. É muito difícil você fazer dinheiro sendo advogado. As pessoas falam que é advogado tudo rico. Não, gente. O mercado para advogado é bem saturado hoje em dia, porque tem muito advogado, né? Você vê numa prova da ordem, passam mais de 20 mil advogados novos pelo Brasil todo. Em São Paulo são quase 500 mil advogados. Nossa. Claro, somos uma população de 18 milhões, eu acho, para São Paulo. 18, 15 milhões ou 20, não sei. Todo mundo precisa de advogado, mas se você perceber, é difícil. É uma carreira muito ingrata se você não souber administrar. E tem que ter um psicológico muito bom. Porque, vou te falar, eu penso todos os dias na minha velhice, advogando, eu penso, porra, não tô com carteira assinada, não vou ter direito a receber minha aposentadoria, né? Isso é Uhum, a consequência maior da advocacia privada, né? É o que muitos advogados pensam também, porque você conseguir cliente, você ir atrás de cliente é uma coisa muito difícil. E é aí que entra o marketing. Hoje em dia, o que grandes escritórios de advogados fazem? Eles investem em marketing jurídico, né? Porque eles querem divulgar os trabalhos, eles querem criar um site, nananá. Só que tem um porém também. A OAB te proíbe de você divulgar seus trabalhos diretamente, de você oferecer os seus serviços. Tem mais essas. Tem um código de ética enorme da OAB que te proíbe de divulgar você como advogado. mas pode A não divulgar a ser... empresa. Como assim? Você diz? Assim, você não pode divulgar que o Renan é advogado, mas você pode divulgar que a Renan e Associados é uma empresa que presta serviço de advocacia. Pode fazer isso? Não, não posso. Não posso divulgar nada de forma indiscreta. E nem é claro que tem, você pode divulgar seu e-mail, mas você não pode falar que você fala assim, me contrate que eu sou advogado. Você não pode fazer isso. E como é que consegue cliente? Aí é o grande X da questão. O que muitos fazem, eles escrevem artigos, divulgam artigos que contêm o nome deles, contêm o telefone deles, entendeu? E é uma coisa muito difícil, por isso que eu falo, a advocacia é uma profissão é uma das primeiras profissões, né? Então é uma profissão muito arcaica ainda. É uma profissão que exige muito da pessoa, assim, não só o conhecimento jurídico, mas as malícias de você conquistar clientes, entendeu? Entendi. Porque o que conta muito é o nome. Se você for um advogado antigo, é claro que você vai ter mais clientes porque você está mais habituado no ramo, sabe? E esse é o grande X da questão. Muitas pessoas se frustram fazendo direito. Por isso, muitos advogados novos, eles ficam perdidos mesmo, porque você não pode fazer um monte de coisa. Você não pode julgar seu trabalho, você não pode distribuir cartãozinho. Você não pode fazer isso, entendeu? E como você conquista cliente? Gente, que Imagina. difícil. Não é fácil, é uma coisa bem complicada. Nossa, e como foi que você começou na carreira? Minha carreira como estagiário, primeiro ano, eu consegui, eu estava no terceiro ano da faculdade. Eu fui para um escritório na Paulista, que depois mudou para o bairro Santa Cruz. E eu aprendi tudo lá, assim, como funciona um processo, quais são os nomes das peças do processo, a cronologia de um processo. Eu aprendi
conhecimento jurídico também, direito do trabalho era forte lá, né? Então eu trabalhava muito diretamente com reclamadas, que eram as empresas que estavam sendo processadas pelos seus ex-funcionários. E Uhum. lá eu aprendi basicamente tudo. Era um escritório rígido, era três sócios, duas mulheres, que eram uma chinesa e uma japonesa. E o dono, que era o mais chato de todos, que nós eu detestava. Que era um homem machista, um homem perturbador, assim, mas eu não via ele muito, graças a Deus. E eu aprendi muito. Eu tinha um advogado lá chamado José. Ele era um senhor de 55 anos, 50 anos. Ele me ensinou muita coisa assim de direito processual, de como funciona, dos macetes, de digitalizar os documentos certos, juntar provas, produzir provas no processo. Isso tudo foi um background muito fundamental para minha carreira. E muita gente que faz direito não faz estágio. Isso é um erro grotesco, porque o estágio te ensina tudo de advocacia. E, e é difícil de conseguir vagas também. A gente fala, mas o direito é uma área que não tem muita vaga. E se você é novo, pior ainda, porque a maioria das vagas é para sênior ou pleno. Tem mais essa. E eu fui nesse escritório, fiquei lá 1 ano e meio, depois acabou meu contrato, não quis renovar, para me dedicar ao meu 4º ano da faculdade, porque já estava mais avançado, estava quase 80% do curso concluído, e não renovei meu contrato. Tá, aí eu fiquei parado uns 3, 4 meses, e eu morava sozinho num bairro lá de São Judas, e eu fiquei 4 meses parado. Aí meu padrasto me chamou em 2016 para ser estagiário dele. E no escritório eram quatro advogadas, eu como estagiário e mais uma moça de estagiária também. E lá era uma coisa totalmente diferente do escritório que eu estagiei antes, porque era muito mais informal, sabe? A gente tem essa glamourização do direito, do advogado, de terno, de sapato, Uhum. que dentro do escritório do meu padrasto nunca teve, porque as advogadas eram pessoas mais novas, na média de 35 ou 36 anos, e elas falavam porcaria, falavam putaria, falavam de um monte de coisa que lá era como se fosse uma família, sabe? Uhum. A gente era uma família, porque a gente sempre foi muito íntimos, muito próximos. Eu ia trabalhar de calça jeans, de camiseta, e aos poucos a gente foi reduzindo, né? Chegando agora, tá eu e mais 2 homens como advogados lá. Inclusive, um desses advogados é meu melhor amigo, chamado Rafael, que é do Twitter também, que Pensei que era o conheci na Caio. faculdade. Não, não, o Caio faz outra coisa muito mais bem sucedido que eu hoje em dia. Inclusive, se for olhar amigo, eu devia ter seguido sua área. Mas é isso, sabe? Eu trabalho com o Rafael, que também é gay, a gente trabalha juntos, e eu vou falar sobre o mercado um pouco para LGBT, né? Porque Uhum. bastante, e assim, a gente vive ainda no direito uma sociedade muito antiquada, né? Porque a gente luta pelos direitos dos outros, mas a gente esquece de fazer uma autocrítica para nosso próprio setor, Uhum. nosso próprio convívio. E é uma coisa que você tem que se reprimir. Você não pode chegar num escritório de advocacia hoje em dia anunciando que você é gay ou usar uma roupa mais feminina, porque isso são critérios que te desclassificam numa entrevista, né? Você tem que manter um certo perfil discreto. Você, infelizmente, tem essas barreiras. Se eu acho difícil para mim, eu imagino para tanto advogado e advogadas trans, que para Uhum. eles é um obstáculo muito a mais do que eu vivo. Uhum.
Então, minha dica é essa: se você é LGBT, tá ouvindo, faça direito por amor mesmo, porque financeiramente é uma área muito frustrante. Muito Tem, frustrante pela própria lei, uhum. eu digo. Pode Tem, falar. tem alguma empresa que trabalha especificamente com direito para LGBT ou uma empresa que seja toda formada por profissionais LGBT? Você conhece alguma dessas? Eu tenho conhecimento de um só, chamado Trench Advogados. Eles defendem bastante as causas LGBTs e também contratam muito LGBTs. Legal. É aqui em São É, Paulo? um, é aqui de São Paulo, mas é do Brasil todo também. Isso que eu ia te falar, estou falando só do escritório, mas eu falo de empresas em gerais também. Hoje em dia, com a nossa luta, né, as empresas procuram mais diversidades, mas empresas, eu digo, Carrefour, eu digo Nubank, essas empresas que contratam para o setor jurídico delas, elas progressistas, né, elas procuram bastante os LGBTs para a área jurídica delas também. Uhum. O que é o que vem mudando bastante, mas escritório é uma coisa muito mais limitada e arcaica, infelizmente, né? Porque o que mais tem hoje em dia é sócios meia-idade, brancos e que viveram outra época, não viveram a nossa. Uhum. E é E uma área limitizada, como eu falei, uhum. limitada dessa. Me tira uma dúvida. O que que tem de semelhança com o que existe na prática no direito e o que a gente vê em filme, em televisão? Ah, cara, é porque a gente vê, para você entender, nossa legislação brasileira é uma, a legislação americana é outra. Eles têm as próprias leis, a gente tem leis diferentes. Mas o que a gente vê na TV, o que a gente vê em série, são coisas bem superficiais, entendeu? São coisas mais ficção, são situações criadas. Claro que existem muitos tipos, estilos de advogado e eles pegam a essência. Tem uma série chamada The Good Fight, não sei se você conhece. Espetacular. Ela pega bastante a essência da advocacia, porque Ah, ela mostra como é um escritório de advocacia na sua essência. Claro que tem as fantasias de tudo ser muito glamouroso, nananá, mas ela mostra um pouco do que é um escritório grande internamente. É a série que mais te puxa para a realidade. você já assistiu The Good Wife? Assistindo, The Good eu vi Wife primeiro The Good Fight, The Good porque The Wife é Good a série Wife é a que raiz, né? exatamente, que elas são A The Good bem Fight é a derivada, o spin-off que falam. exatamente, que elas são bem parecidas, mas eu acho The Good Fight, que nasceu depois, é mais densa, porque ela tem menos episódios as temporadas, então eu acho que os episódios têm mais coisa ali pra tirar, entendeu? The E The Good Good Fight, você Wife, diz? Desculpa. isso, The Good Fight. The Good Wife Assim, tem 23 episódios, 7 temporadas, então é uma outra mais dense, pegada. Não, eu acho mais mais leve. é mais pra você assistir, porque a série passava à noite num dia de semana na TV americana. E Entendi. É porque The Good Fight, os criadores, os roteiristas, eles mudaram muito o pensamento, né? No sentido de ser mais política do que nunca foi. uhum, Se você vê, exatamente. ninguém sabe, mas The Good Fight é a série mais política que existe hoje em dia. Porque Uhum. elas atacam diretamente o Trump, né? Elas mostram, desculpa dar spoiler, mas eu vou falar. Eles incorporam, né, a própria Melanie Trump num episódio ali. Uhum. Nossa, bizarro, né? E é uma política fodida, bizarro, que você. E pior é que você acredita. É. Você acredita que é a pessoa. Você fica, será que é? Não sei se é. Mas é muito política, é muito engraçada. E de certa forma eles trazem a essência da advocacia para o presente, sabe? Eles mostram de fato o que é um escritório de advocacia grande. É claro que eu não trabalho no escritório daquele tamanho. O escritório que eu trabalho é de advocacia de boutique, que a gente fala, porque são pequenos e cada caso é um caso. Geralmente no escritório grande é trabalho em massa, você é mais Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V do que tudo. Entendi. Mas em referência a séries, eu cito muito The Good Fight como uma
série que traz bastante a realidade da advocacia no escritório grande. Então você vê que é aquilo mesmo. Você vê, é claro que os advogados lá se impõem bastante perante sócios, que coisa que não acontece, pelo menos aqui em São Paulo, não acontece tanto de De bater de interferência, frente? né? Ah, De bater de frente. Os advogados associados são mais submissos aos sócios, né? uhum, Mas é isso, a advocacia, você tem que ter muita coragem para fazer, para exercer. E de todos os lados, é uma questão psicológica muito forte, porque você não está lidando com os seus problemas, está lidando com o problema dos outros. Então você não pode uhum, postergar, você não pode procrastinar. Você tem que agir, e você tem que agir certo. uhum, Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que ver jurisprudência, que seria as decisões dos tribunais, ir atrás de saber como aquele processo vai ser caminhado, de como a gente tem que lidar com o cliente. Então, tem toda essa área de marketing, psicologia, de autoconhecimento. Então, eu falo para você que a advocacia não é para os fracos. Valorizem o advogado. A gente fala que advogado é todo. A gente, como advogado, eu falo que a gente recebe ataque de todos os lados, tanto da direita quanto da esquerda, porque a esquerda acha que quem faz direito é podre, que a direita acha que todo advogado é lulista, petista, próprio OB atacam e tudo mais. uhum. Então, todos os lados tem bombardeio aí. Você falou um pouco sobre precisar ser certeiro nas coisas, tratar o problema do outro com uma seriedade maior do que como a gente trata com os nossos, né? Uhum. Agora me fala uma coisa, você já pegou algum caso que você errou alguma coisa muito bizarra que você não acredita que eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso? Olha, que eu me lembre, não, mas já aconteceu de eu perder um prazo, por exemplo, por calcular errado, de falar, o que, que eu vou fazer agora? E você tem que falar para o cliente, olha, não deu certo isso, nananá, vamos tentar de outra forma. Você tem que se reinventar sempre. Sempre tem uma brecha para você puxar Uhum, e se entendi. reinventar, entendeu? Mas uma situação que eu falei, putz, fudeu, assim, por enquanto ainda não, graças a Deus, tomara que continue assim. Porque Tomara. eu cuido de todas as áreas, assim, para explicar mais, eu faço civil, trabalhista e um pouquinho de criminal. Então, meu trabalho exige muito de mim psicologicamente. Então, não posso me dar o luxo de deixar para depois o que eu tenho que fazer, porque tem prazo. Uhum, É difícil, não é fácil. entendi. Ah, prazo, todo mundo trabalha com prazo, né? Agora, eu entendo perfeitamente o lance de você... Mas o É, nosso prazo é um prazo que a gente não pode perder de jeito nenhum, porque a gente aham, tem que responder para o juiz, e o juiz fala assim, não vou analisar. Pá, não julga o que gostei de você deixou você, de não quero. apresentar. Julga o que você deixou de apresentar. Aí a sua perda de prazo pode resultar em um prejuízo maior, tipo a prisão de alguém, Uhum, a condenação de alguém em milhões ou R$ 1.000, que seja, entendeu? uhum, Então é umas coisas assim, se você perde o prazo, você pode perder o processo de alguém. Então são situações extremas assim que a gente tem que encontrar uma organização extrema para lidar. uhum. Mas eu entendo que todo mundo trabalha com prazo. Mas vai, vai trabalhar com prazo para um juiz. É como se o juiz fosse seu patrão. Ou você Uhum. faz ou você se fode. Às vezes dá até pra conversar com o patrão resolvendo. Agora o juiz acha que deve ser outra coisa, outra pegada. É outra pegada. Eu peço desculpa pelos palavrões que eu solto, tá? Desculpa para você que tá ouvindo. Pra quem achava que advogado não fala palavrão. Pense novamente. Mentira, a gente tem umas, a sociedade de advogados assim, a ordem dos advogados, né? Em geral é aquela formalidade, aquela frescura, tem baile, tem umas coisas mais arcaicas mesmo, né? Porque é uma profissão muito antiga e só para deixar todo mundo claro, quando a gente chama um advogado de doutor, não é porque a gente está chamando porque ele tem doutorado ou não, tem nada a ver, porque o que a gente fala
é porque vem da história mesmo. Dom Pedro, se eu não me engano, chamava os advogados de doutores como uma forma honrosa. Isso não tem nada a ver Ah, com doutorado, veio de uma história totalmente diferente. Não é porque a gente chama de doutor que quer lembrar o doutorado, não, é outra coisa. É uma formalidade como se fosse um apelido, eu entendeu? vi uma imagem hoje era um print de uma conversa que a menina falou assim, oi, eu sou doutora. Aí o cara falou, mas você tem 19 anos, não dá pra você ter doutorado com 19 anos. Ela, eu faço direito. Não, mas também a gente só chama advogado de doutor, tá? Só para explicar. Não tem que precisar ser advogado com 19 anos também. Pois é, não dá, é meio difícil. Mas É, é mais uma questão mais honrosa do que uma questão de diploma. A gente não tem nada a ver com doutorado, que é o que as pessoas acabam pensando, né? Que a gente fica chamando de doutor porque doutorado, não, cada um é cada um. tá bom. Mas eu não vou te chamar de doutor, tá? Não É, precisa, eu não quero também. tá bom. Também, para meus clientes, todos me chamam de Rê, Renan. Ah, então tá mais de boa a nova cara da advocacia brasileira. Exatamente. E é claro que toda profissão tem aqueles sem noção, né? O advogado que exige ser chamado de doutor também é uma coisa que eu Ego, abomino. Ego é prepotência né? também, uma situação mais arrogante. Eu não tô nem aí. Eu chamo o juiz de Vossa Excelência porque é uma formalidade, a minha Uhum, profissão requer isso, né? Assim como ele vai me chamar de doutor uhum. cordialmente. Ele não vai me chamar o Renan, o Rê. fulano, o senhor. Não, ele me chama, o juiz chama sempre o advogado de doutor, com uma forma mais cordial de diálogo. Como eu Uhum, te falei, direito tem essas antiguidades, né? uhum. Essas situações mais formais, que é o que E permanece. quais são os pontos positivos que você pensa, nossa, eu fico muito feliz por ser advogado, porque Eu fico muito feliz de ser advogado porque eu consigo resolver bastante coisa dos outros, né? Como eu te falo, eu sou advogado, mas o elo dos meus amigos, quando acontece algum problema, sou eu, né? E é uma coisa que eu já tô, por exemplo, um amigo vem tirar uma dúvida minha, ele vem, mas ele não sabe que eu tô trabalhando, tirando a dúvida dele. E eu não cobro, né? Óbvio que não é um problema para mim nenhum. Mas estou falando que, voltando à sua pergunta, é gratificante para mim poder ajudar as pessoas de alguma forma, né? E eu ajudo bastante meus amigos nessa questão e de dar informação, de saber, de disseminar o conhecimento que eu tenho jurídico para ajudar em situações pequenas que for. Por exemplo, esses dias meu amigo foi demitido e não conseguiram e não deram para eles as guias de FGTS, seguro-desemprego e nenhum nossa, documento demissional. Aí lá vai o Renan da carteirada. Olha, eu sou advogado dele, preciso de documentos, senão vai ter que entrar com uma ação. Eles vão lá e mandam rápido, óbvio, uhum. né? Esses dias meu amigo teve a conta bancária dele fraudada e o banco queria descontar todo o empréstimo que fizeram na conta dele e não estava nem aí. Putz, Aí lá vai o Renan peticionar para o juiz para suspender o pagamento por conta da fraude, tananá, tananá. mas tirar alguém Então, da cadeia não pode falar. precisou, não. Eu tô com um processo. Mentira, eu tô com um processo para tirar um senhor que está preso hoje em dia, injustamente, e ele está preso já há 1 ano e meio, em um equívoco, lá em Bauru. Era para ter tirado antes, só que aconteceu a pandemia e eu não pude ir lá conversar, nem falar com o juiz não está trabalhando. E eu peticionei hoje, fiz uma petição, para quem não sabe, petição é tipo um pedido, né? Fiz um pedido para progressão de regime dele para que ele fosse solto. Estou esperando a resposta, mas, porra, pensa você como sendo responsável de tirar alguém injustamente da prisão, como é gratificante, sabe? Essas coisas me fazem gostar da advocacia.
de ser advogado Uhum, propriamente, né? E é por isso que eu falo bastante para quem estuda direito, para quem gosta da área, é, não fa pode parecer clichê, mas direito por amor, muito mais do que medicina, porque medicina você consegue fazer muita mais coisa do que como advogado, mas de fato é direito por amor mesmo, porque você faz mais pelo seu lado emocional e sentimental do que pelo dinheiro em si. Quem faz por dinheiro, eu aconselho mudar de área, inclusive, porque é frustrante. uhum. É É, difícil, é uma área que você tem que batalhar bastante. você acha que você tem essa visão do direito, principalmente pela tua mudança de escola lá no passado, quando você foi para a escola pública? Você acha que isso influenciou no sentimento que você tem hoje pela profissão? De certa forma, claramente, assim, eu penso, se eu tivesse feito uma escola particular e tivesse feito direito, eu não seria advogado, eu estaria estudando para ser juiz, porque eu teria um background, um suporte muito maior, né? E é o que acontece. Claro que eu não tiro mérito de ninguém, mas é igual você estudar para um concurso público, é igual você estudar para o Enem fazendo uma faculdade pública. Quem faz uma faculdade privada tem mais chance, não tem? É igualzinho. Uma pessoa que tem lá seus privilégios de estudar mais para ser juiz, ela acaba, não menosprezando, não é a palavra certa, mas, como eu vou dizer, tratando com menor importância a advocacia, ser advogado. Para todo mundo saber, para ser juiz, você tem que ser advogado durante 3 anos, tá? Antes, se você não for advogado durante 3 anos, você não pode ser juiz. É um requisito do concurso público. Hum, Tem que ter atividade jurídica exercida. Aí, voltando à pergunta, eu acredito que influenciou muito, porque eu via muita coisa errada, assim, de ficar calado. Eu via tia da merenda deixando de dar comida para os alunos, porque aquele aluno lá não gostava. Eu sempre me questionei bastante sobre as coisas erradas que aconteciam na minha escola. Mas por uhum, que está acontecendo isso? Porque aquele aluno não está recebendo o mesmo tratamento que o outro, entendeu? Então eu sempre tive um senso de justiça uhum, assim dentro de mim que sempre me fez me impor, embora publicamente, falando perante muita gente, eu sou muito envergonhado, tá? Mas eu nunca fui uma pessoa de medir minhas palavras para dizer e transmitir o que eu quero expressar. Então, se uhum, eu tinha uma coisa errada, eu interferia, eu falava, eu tentava entender. E eu cresci num meio muito, dentro de casa, um ambiente muito hostil, porque meus pais brigavam muito. E eu eu questionava minha mãe, mas por que está acontecendo isso? O que está acontecendo aquilo? E fazendo um background de tudo, um, desculpa, um feedback de tudo, eu tive uma infância bem difícil quando meus pais faliram, né? A gente perdeu bastante imóvel, perdemos bastante coisa, porque meu pai tinha uma empresa do meu avô, que faturava muito na época, um faturamento de milhões, assim, a gente, no segmento de sacolinhas plásticas, você não sei se você sabe, da Avon, a Avon era o uhum. nosso principal cliente da época. E meu pai não soube administrar, a gente foi para falência, a gente acabou perdendo imóvel e eu não sabia nada que acontecia. Eu sou caçula de três irmãos e eu via aquilo e me questionava o que está acontecendo, não, não. Aí minha mãe falava que era decisão judicial, eu não entendia nada e foi aí que começou a despertar um pouco meu interesse por direito. Uhum, Em entendi. 2013, minha mãe conheceu meu padrasto e ele era advogado. E teve essa influência dele também, entendeu? Teve esse back office dele de falar, faz sim, é uma área muito boa. E claro, eu não me arrependo de fazer direito de forma alguma. É uma profissão que eu posso levar pro resto da minha vida, de ter MOB pro resto da minha vida, de dar carteirada pro resto da minha vida. Mentira, brincadeira. Mas, mas é uma profissão que eu posso fazer qualquer coisa, assim. Se eu quiser mudar de área também, eu vou continuar sendo advogado. Se eu quiser ir para qualquer área que eu quiser, eu posso ser advogado ainda.
paralelamente, sabe? É como se eu Uhum, tivesse um plano B para sempre. Eu sinto isso uhum, entendi. vindo da minha profissão. E é muito legal, porque te dá novas ideias. E eu penso assim, cara, toda hora é hora de começar. Não importa se você tá com 40, 50 anos. Minha mãe terminou a faculdade ano passado, com 50 anos, 49 anos, desculpa. E ela fez direito também, porque ela Ah, que gostou legal. bastante de me ver estudando. E 50 anos na cara, ela terminou a faculdade dela, sabe? Então eu penso assim, cara, se você gosta, se você já está estudando, se você está começando agora, vai atrás dos seus sonhos, não faça as coisas por dinheiro, porque parece clichê, mas quando você se forma e quando você se vê limitado de fazer as coisas, eu falo, advogado é uma profissão mais autônoma do que uma profissão que você tem que entrar no mundo corporativo, né? É mais você por si mesmo do que qualquer outra coisa. E é frustrante para o jovem advogado. Eu falo, eu tenho um grande privilégio de trabalhar com meu padrasto, de fazer o horário que eu quero, assim, de ter um contato íntimo com o meu chefe, né? Mas eu juro por Deus que se não fosse meu padrasto, eu sei que minha vida seria muito mais difícil do que ela é hoje em dia. Então não tenho o que reclamar. Por isso que eu falo para você que está ouvindo, e muita gente, pode parecer brincadeira, mas quando eu posto alguma coisa de lei, alguma coisa jurídica no Twitter, sempre umas duas, três pessoas perguntar sobre a área, né? Que elas estão fazendo direito e ela me vê comentando, e ela sempre vem ter Muito um legal. feedback do trabalho hoje em dia. Eu sempre falo para elas, olha, é uma área complicada, que você tem que fazer por amor mesmo, porque o dinheiro não vai cair do céu. Não é que você tirou só B que todo mundo vai te contratar. Não é assim que funciona, né? Porque não contrata mesmo. Vou te falar a verdade. Escritório grande, muito difícil contratar advogado que não seja um contato bom. Por exemplo, que não venha do filho de alguém, que seja primo de alguém, que não seja sobrinho de alguém. E infelizmente rola muito nepotismo na minha área, claro. Não vou ser mentiroso de falar isso. Mas é isso, sabe? Infelizmente minha área é uma área muito que tem muitos defeitos, muitas coisas a serem acertadas, principalmente no que concerne a atualizações de conceitos antigos, dessa coisa de ter que usar terno toda hora e de você não poder se expressar da forma que você quer. Você tem que falar. Uhum, Muitas vezes você engole seco o que você tem para sugerir em prol do cliente, em prol do seu chefe, né? E é muito ruim isso, porque todo mundo fala que advogado quer direitos a mais, quer não sei o quê, mas a área é muito difícil para quem vive de perto. A gente é bastante menosprezado, principalmente no começo da nossa carreira, por grandes advogados. E outra coisa que conta muito, pode parecer muita besteira, mas tem muito advogado antigo, mais velho, com anos de experiência, que menospreza os próprios advogados mais novos pelo número da carteira. nossa, sério? Teve um dia que eu fui fazer uma audiência com minha cliente. E chegando na audiência, eu sou uma pessoa fisicamente miudinha, né? Você deve saber. E jovial, né? Eu sentei lá na minha mesa, sentei do lado da minha mesa, e o advogado sentou do outro lado. A gente estava numa audiência perante o juiz, né? E todo começo de audiência, o juiz sempre pede sua carteira da ordem, né? Para te identificar, para colocar na ata da audiência que vai ter, nananá. E eu passei a minha carteira para o advogado que estava mais perto para a juíza. Aí ele pegou minha carteira e olhou assim e falou: novinha a sua carteira, né, doutor? Não deve ter um ano, tal. Aí a juíza sentiu, acho, né, que sentiu um tom de deboche e falou para ele: a carteira do doutor pode ser novinha, mas eu quero que o doutor saiba que aqui dentro os dois são advogados igualmente, sem distinção de experiência e de carreira, viu, doutor? Então, você vê que às vezes
você sofre preconceito do próprio colega de profissão. Claro que são casos que eu passei só uma vez, mas a gente que é advogado mais novo, a gente sente essa repressão vindo dos mais velhos e experientes. Então, é o que eu falo. Não é fácil ser advogado, é uma profissão muito ingrata, socialmente e profissionalmente. Todo mundo glamoriza muito a palavra advogado, mas quem sabe como é, de fato, os macetes, sabe como é o preconceito, sabe muito como é lidar com uma pessoa gay dentro do ramo judiciário, você ir falar com um delegado e mesmo o advogado ele te menosprezar pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito, pela sua voz, pelo trejeito de pensar. Acontece muito de abuso de autoridade também, que você está numa delegacia com um cliente, o próprio delegado não quer fazer o BO, que ele está ali para isso, e você tem que, sabe, ser leviano nas palavras, porque se ele não fizer, você vai ter que ir lá no juiz pedir. Então, no meio jurídico é muito difícil a gente lidar com autoridades e também com os meus colegas de profissão, isso que eu quero dizer. E repito de novo, se eu não fui claro ainda, faça direito porque você gosta e não por causa de dinheiro. Porque, olha, se eu pudesse, eu faria direito de novo, mas eu faria com outra cabeça. Uhum. Legal. Entendeu? Me fala se você chegou a separar algumas dicas de leitura, porque a gente já falou sobre várias coisas, né? Você já deu várias dicas, inclusive a gente discutiu um pouco sobre série de TV. Mas você separou mais alguma outra coisa para quem está ouvindo? Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar por uma autora, uma escritora chamada Maria Helena Diniz. Ela é muito boa porque ela fala o direito de uma maneira mais descomplicada, menos descomplicada, desculpa, e é mais fácil de entender os pontos que ela faz. É claro que ela atua no direito civil e toda a coleção dela é sobre o direito civil e eu estudei muita coisa por ela, assim, de indicação eu indico muito ela. De resto, cara, o direito é uma coisa muito isso ou isso, isso ou isso. Não tem segredo, não tem charada, é mais a forma que você lê a lei e você interpreta. Eu recomendo muito ver videoaula, porque é uma coisa muito mais fácil do que você ler um livro com comentários. Às vezes a gente aprende só com a expressão corporal do professor. Eu, pelo menos, sou assim. Eu, pelo menos, prefiro ouvir o professor falando do que ler um comentário de uma lei, porque eu entendo muito mais. Então, minha Entendi. dica de leitura se você atua no direito civil, leia a Maria Helena Diniz, que ela é muito boa, muito rica de conteúdo, e seja feliz. Show de bola. Renan, a gente está se aproximando do final. Quero muito agradecer você por ter aceito o convite. Vou deixar um espaço aqui para você falar para as pessoas como que elas te encontram, para tirar alguma dúvida, para poder te perguntar alguma coisa, enfim. Fica à vontade. Foi tão rápido que eu falei tanto que passou uma hora e eu nem vi. É. Muito obrigado. Nossa, foi muito rápido mesmo. Mas muito obrigado pelo convite desde já, David. Gostei muito do nosso papo. Espero que eu não tenha gaguejado muito, porque eu sou uma pessoa que agora estou um pouquinho nervoso. E espero que todo mundo que ouviu saiba um pouco mais sobre o que é na prática, um advogado, que não é mil flores. E se alguém precisar de alguma ajuda, de alguma dica, mais orientações, o meu Twitter é Renan. Ao invés de você colocar A, você coloca um X, e ele é com 2 N's. Eu vou soletrar para ficar mais claro. É RENNXN no final. Assim como o meu Instagram também é. Você me encontra lá por esses 2 nicks, ou se você digitar meu nome, Renan, com 2 N's, Esmério
no Facebook, no Twitter ou no Instagram você encontra também. Tá bom? Show de bola. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para você encontrar o Renan nas redes, tá? Para ficar mais fácil. E sintam-se à vontade de me procurar para tirar alguma dúvida, que eu possa ajudar profissionalmente, contatos, ajudas até para colegas de profissão, advogados novos que têm dificuldade em alguma peça, alguma tese, alguma coisa que eu possa ajudar. Estou à disposição sempre de todos. Show de bola. É isso. E se você tiver alguma dúvida e queira perguntar nos canais do podcast, também fique à vontade, tá? Já falei lá no começo, você vai procurar por @desculpa-podcast, que eu vou passar a dúvida pro Renan. Obviamente, eu não vou responder uma dúvida sobre direito, porque não é a minha área. Vou passar pro Renan, o Renan vai responder e eu consigo passar para vocês também. Beleza? Renan, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, David. Curtam a página do David, curtam o Por podcast, favor. desculpem o atraso. No Spotify, escutem também. É um projeto maravilhoso. Muito parabéns. Estou muito orgulhoso de você por esse podcast, que você está gostando muito de fazer, que eu vejo. Espero que isso deixe de ser um hobby e que você colha bons frutos desse trabalho que você está fazendo, porque pode parecer não besteira, mas pode parecer uma diversão, mas é uma coisa que eu levo muito a sério de ouvir. Eu levo muito a sério de ir atrás, de conhecer, de ouvir a história de outras pessoas, porque isso, como ser humano, gratifica muito, conhecimento, vivência. E muito parabéns, David, de verdade. Eu espero que um dia alguém possa te entrevistar também para ouvir a sua história. Obrigado, Renan. Eu já prometi que isso vai acontecer no episódio 52, quando o podcast completar 1 ano. Ah, muito bem, vou cobrar mesmo. Se não acontecer, no episódio 52, a gente faz um baixo-assinado Sim. para acontecer. E eu quero que todos os seus entrevistados façam esse baixo-assinado. Vai acontecer. Pelo menos 51 assinaturas dá para garantir, né? Dá para garantir, vai. Então é Obrigado, isso. viu, David? Que é isso, Renan, Um eu que beijo a todos agradeço. que ouviram, um beijo a todos que ouviram. Muito obrigado por chegar até aqui, eu agradeço muito. Estamos disponíveis aí. Beijão, David. Show de bola. Valeu, Renan. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.